Você voltou do São Paulo, depois de uma passagem curta em 87, para o Guarani no comecinho de 88. E o Guarani contratou ao mesmo tempo o Pedrinho Maradona. Que hoje está em Curitiba. Né? E o Pedrinho Maradona veio do Atlético Paranaense. E você veio quase para ser reserva do Pedrinho Maradona no retorno da tua carreira. E não precisa dizer que quem acabou jogando camisa 10 do Guarani até o final daquele campeonato, do gol de bicicleta e daquela frase, que não precisa também dizer qual foi, que eu deveria ter patenteado, porque o Ronaldinho Gaúcho fala, todo mundo. Você terminou jogando... Hoje os caras patenteiam tudo, né? Você terminou jogando muito aquele campeonato, jogou muito aquele campeonato. A pergunta pode ser absurda para quem não viu aquele campeonato. Qual Neto jogou mais? O do Guarani de 88 ou do Corinthians de 90? Pô, essa pergunta... nunca ninguém fez essa pergunta para mim, cara. Pô, eu joguei muito, cara, no Guarani 88, cara. Cara, eu fiz 12 gols, assim, nas fases importantes do Guarani 88. Eu acho que no Guarani eu joguei mais. Eu acho. Mas eu acho que no Corinthians eu fui mais decisivo. Assim, para um time muito fraco, tecnicamente, né? E que pouca gente acreditava, e que nós classificamos na última rodada, assim, de uma forma, em 7º lugar, porque parece-me que, se eu não me engano, ou o Goiás ganhou da Portuguesa, ou a Portuguesa ganhou do Goiás, no Canindé, uma coisa assim. E aí eu fui muito decisivo, porque eu fazia a maioria dos gols, eu participava da maioria dos gols. Mas jogar a bola mesmo, eu acho que eu joguei mais em 88. Assim, jogar mesmo. Eu acho que eu joguei mais de 88. Que é gozado isso, né? Tanto é que a bola de prata do placar, né? Que o placar dava, eu ganhei em 91. Em 90 eu não ganhei a bola de ouro ou a bola de prata. Que também não adiantava nada ganhar bola de prata. Pô, outro dia eu cheguei em casa, cheguei de casa. Eu falo pra caramba, cara. Cheguei em casa, quase que eu bati na minha mulher. Chego em casa, minha casa tem 2 andares, aí, graças a Deus, né? Aí meus filhos ficam lá em cima, aí eu vou pra dar um beijo nos meus filhos. Eu vejo a porta do quarto dos brinquedos, eu vejo minha bola de prata segurando a porta para não bater na parede. Nossa, se você não viu eu bravo, você nunca viu eu bravo, não sei se você já viu eu bravo. Cara, você não sabe. Eu não posso falar o que eu falei para minha mulher. Eu falei, Fernanda, sobe, pelo amor de Deus. Você não sabe o que eu tive que suar, o que eu tive que fazer para ganhar uma porra dessa. Eu não ganhei nem em 90, eu fui o melhor jogador do Brasil. E você bota minha bola de prata aqui, cara, pra segurar a porta. Não tem essa porra de negocinho que enfia aí pra não bater a porta. Minha bola de, juro por Deus, minha bola de prata segurando. Eu fiquei louco. Aí sabe o que eu fiz? Peguei, aí um amigo meu me fez, tá até lá em casa, eu coloquei uma redoma. Prova de bala? Prova de bala. Prova de Fernanda. Não, prova de Fernanda, e aí tá lá embaixo. Falei, você tá brincando comigo. Se eu conto isso aí, os caras não acreditam. A placar vai adorar isso. Pode ter certeza que eles vão te procurar. Então, cara, nossa, você não sabe, cara. E aí peguei aquele que tem como é que chama? Caol? Pra limpar. Caol, aí eu peguei a bola, lustrei com aquele negócio que frentista tem imposto. Você mesmo fez isso? Lógico. Eu peguei, fiz tudo isso aí. Devia ter dado para as crianças. Não. Certo era ter dado para minha mulher com a língua, né? Ter feito com a língua. Você contava sobre os gols, né? Então, o segundo... Tive que interromper pro intervalo. O segundo gol foi o gol de bicicleta que eu fiz contra o Corinthians, jogando pelo Guarani, de fora da área. Que foi o primeiro jogo da final do Paulista 88, que foi um golaço. Nunca... Pouca gente fala disso, a não ser o corintiano. E também o gol que eu fiz, que passou agora na matéria aí, né? Gol de bicicleta que eu fiz jogando pelo Corinthians contra o Guarani, no Pacaembu. Acho que esses 3 gols foram 3 gols assim importantes. Eu nunca fui artilheiro, mas eu sempre fiz gols de 1-0. Nunca fui artilheiro de campeonato, mas eu sempre fazia os gols importantes. E esses gols foram sempre importantes sabe, naquilo que o Paulo perguntou, de 88 e de 90. É isso que eu fui no Corinthians, entendeu? Mais decisivo, assim. Café da manhã até às 10 horas, almoço meio-dia, 1 hora o cara vai, dorme.
Aí 5 horas ao lanche, sai pro jogo. Ou quando está em concentração, a mesma coisa. São 4, 5 alimentações, 4, 5 tipos de refeições. Pô, você imagina um cara que tem problema de peso, 5, pô, ficar num hotel 5 estrelas, cara. Pô, você tá brincando comigo, que eles puta pudim, cara, aquelas coisas assim. Então, o que eu fazia? Eu comia o pouquinho, na hora lá, eu, Flávio Trevisão, os caras, pô, Neto, pá, profissional, tá mudando, o cara tá consciente. Agora vai, agora nós estamos bem. Só que os caras não sabiam que já lá no meu apartamento, já tinha um baita de um, sabe, que eu sempre gostei de lanche. Eu tinha pão, eu sempre gostei, eu em casa eu faço pão, queijo, presunto, ovo e Coca-Cola. Pode falar de Coca-Cola, né? Pô. E aí eu, já tava lá, o cara já me levava. E pouca gente sabia, cara. E aí o que acontece? Não tinha como. O que ia fazer? Eu fazia isso aí. O Leão uma vez, proibiu, tomava chá. E aí a gente foi, numa sexta-feira, a gente foi em São José dos Campos. Aí a gente foi numa rede de lanches, que por sinal eu acho horrível hoje, né? E aí o cara me conheceu, pô, Neto, pô, sou seu fã, pô, conheço você lá do Guarani. Isso foi em 88, 89, lá no São Paulo. Pô, e aí o cara, eu fiz uma Tereza, pra quem não sabe o que é Tereza, peguei a atadura, cortei ela, peguei a tesoura do massagista, fiz a Tereza. E a gente ficava no Novo Hotel, na estrada ali de São José, que vai pra praia, né? Uhum. Pô, peguei a Tereza, o cara levava o lanche, levava, que eu adoro batatinha frita. Aí o cara eu fiz uma coisa e pegava o Ivan, que hoje é auxiliar do Ivan goleiro. Do Ivan, chama gol pra caramba, a gente sempre tava perdendo com ele, sempre perdi de 1 a 0, porque, primeira bola que os caras bateram no ângulo, eu era auxiliar do... Ele vai ficar bravo comigo. Aí, cara, os caras iam me pesar de manhã, 2 quilos acima do peso, como? Você comeu só tomou chá, bolacha de água e sal, que os caras eram burros, porque bolacha de água e sal tem muito mais caloria do que bolacha de maisena. E aí, eu fazia isso, cara. Por exemplo, eu sempre acreditei no Nelson Batista. Sempre acreditei nele. Como treinador, como na parte tática. Tudo que ele me falava, eu falava, não, olha, eu vou fazer porque eu acho que tem isso. Por exemplo, tem treinadores que muita gente acha, nossa, o Candinho, por exemplo. O Candinho foi um treinador que passou pelo Guarani. Eu falei, não é possível que esse cara possa ser treinador, cara. Ele não sabe dar um treino. É difícil estar falando do Candinho assim. E até porque ele nunca ganhou um título mesmo. Né? Teve o Joel Santana que passou pelo Corinthians. Eu falei, não é possível que esse cara tenha esse nome que ele tem e que ele ganhe esses títulos todos que ele ganhou e que você tem que respeitar. Mas você vê no dia a dia que ninguém... A gente chegava dentro do vestiário e falava assim, não é possível, vem ele com a história do filho dele de novo. Aí vem ele babando, aquela baba que ele tem no beiço, cara. Aí você fala assim, como é que pode, cara, esse cara ser treinador nosso? E uma falta de ir lá no meio, cara. Sabe? Teve treinadores, por exemplo, que passou por mim, eu citei esses dois, e vou citar um que eu acho que eu não trabalhei e que pra mim é o melhor de todos, que é o Vanderlei Luxemburgo. Pelo aquilo que eu sei dos treinamentos, pelo aquilo que eu enxergo como comentarista, e pelo aquilo que ele já conquistou. Agora, o melhor treinador de todos que passou por mim, nunca vocês aqui da ESPN dificilmente falam. A televisão não foi o seu Enio Andrade. O seu Enio Andrade foi o treinador que mais conheceu o futebol que eu trabalhei junto. Nós estivemos recentemente no Paraguai, encontramos com o Gato Fernandes. O goleiro? O André Plihal perguntou para ele qual tinha sido o melhor técnico que ele tinha encontrado. E ele não titubeou para dar a mesma resposta que você Porque seu Enio tem uma frase no começo da sua carreira que é assim: a diferença do Neto para os demais é que os meninos chegam no time de cima e ficam olhando os craques, e o Neto parte para cima deles. Dava caneta nos caras, dava elástico, partia para cima, seu Enio. E foi o único treinador que me deixou na reserva e que eu não derrubei. Porque eu já derrubei vários treinadores. Foi o único. O que o seu Enio sabia de bola, cara, o que o seu Enio entendia, sabe, da parte tática,
do conhecimento. E eu era novinho, cara, e eu falei, nossa senhora, esse homem é demais.